Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Aqui é assunto condominial, só com os férias. E hoje eu trago para vocês o Alexandre Santos e o Rafael Freitas, pessoas aí que eu admiro muito aí, né? E da Qualiporte. Qualiporte todo mundo já conhece, né? Exatamente. Meu querido, é um prazer, né? A gente tá aqui com você. Falar sobre condomínio é sempre uma... Tá no sangue já, né? A gente vive isso 24 horas por dia. E trazer cada vez mais informação para o pessoal, trazer cada vez mais novidades, trazer os produtos que a gente trabalha, como é que o mercado tá. É sempre uma evolução para o mercado. Acho que tudo que a gente traz de bom para o mercado, a gente vai aproveitar lá na frente. Então, primeiro, parabenizar pelo trabalho, que é excelente. E é a partir daqui que a gente vai organizar um pouquinho melhor o mercado. Show de bola, Alexandre. E aí, Rafa? É sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de contribuir com o mercado condominial, sempre falando sobre o tema, sobre novas ideias, né? A gente tem que entender que o mercado condominial está no momento que quem não se capacitar, quem não procurar se atualizar, buscar novas referências, ter esse network que a gente consegue ter, vai começar a ficar para trás. Então, cada vez mais precisa ver os síndicos se capacitando, as administradoras de condomínio se capacitando, procurando novas ideias, procurando sair da caixinha e se reinventar, né? Para poder cada vez mais a gente ter realmente um mercado profissionalizado, né? O mercado condominial sofreu por muito tempo com gestões, com sindicaturas, né? De pessoas que não buscavam se atualizar. E hoje a gente vê cada vez mais, né? Com muito trabalho, graças a Deus, né? Cursos, eventos, sempre voltado para síndicos profissionais, sempre voltado para síndicos orgânicos. E agora cada vez mais também para administradores de condomínio, né? Conseguirem, né, se estruturar e oferecer um serviço de qualidade para o condomínio, né? Que é quem sai ganhando, né? Então vejam, pessoal, entenda que aqui a gente vai falar sobre capacitação, porque no final a educação ela muda tudo na área condominial, principalmente, porque na área condominial vocês sabem aí que são pessoas que moram, né? E vocês são especialistas em segurança. É isso mesmo? É bem por aí mesmo. E com a novidade agora dessas torres aí ficou melhor ainda, né? É verdade. A Qualiporte é uma empresa que está aí há 10 anos no mercado, né? Foi quem trouxe a portaria remota para a cidade. Então, assim, essa evolução, essas novidades que fazem bem aos condomínios, a Qualiporte ela é meio que pioneira, né? É quem sempre traz essas coisas para aqui, para Recife. E não foi diferente com as torres de monitoramento, né? Fomos o primeiro a trazer as torres e por uma necessidade que espanta todo mundo, né? A sensação de segurança era muito grande. No começo, né, quando a gente começou a fazer as primeiras implantações, a gente tinha que buscar alguma coisa, alguma novidade para trazer para Recife. Para os condomínios, principalmente, que é o nosso nicho principal. Hoje, 90% dos nossos clientes de torre são condomínios. Então, a gente tinha essa necessidade de buscar algo que trouxesse essa sensação de segurança maior. E aí fomos para São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, fomos estudar o mercado, fomos procurar o que era bom para poder trazer para cá, né? Por mais que a gente tenha se atrasado um pouco, né, a nível Brasil, mas graças a Deus hoje já somos a maior empresa norte-nordeste aí nas torres de monitoramento e trazendo mais segurança para a população. Só para ter um número, né, não ficar só no meu disse-me-disse, né? E aqui número, Alexandre, é importantíssimo, porque a gente é aquele ditado, né? A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Exatamente. Só para ter número aí, só para ter noção, de 24 para 25, a gente reduziu em Pernambuco e região metropolitana principalmente 12% dos crimes contra o patrimônio, que são os pequenos delitos, esses assaltos que acontecem. E aí, quando a gente fala de 2024 para 2025, que a gente tinha 50 torres lá em 24 e virou o ano de 2025 com 450 torres, caramba. Aí a gente pega o resultado de janeiro de 26 para 25, a redução já é de 44%. Então, assim, realmente é nítido, né, que a gente consegue ajudar, né? Lógico que a gente não faz isso sozinho. Esse trabalho da torre colaborativa, ela é um trabalho integrado, né? Então, assim, a torre colaborativa, ela não é somente um cano com 3 torres, com 3 câmeras em cima, né? Isso tem toda uma tecnologia por trás disso. Então, a base de monitoramento, a equipe bem treinada, software de boa qualidade, as pessoas assistindo e analisando as imagens para trazer também informação para a gente. Aí a gente tem Polícia Federal que acessa nossas torres, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, na maioria das delegacias, acessa as nossas torres. Então, isso faz com que, cada vez mais, o bandido é preso, ele sabe que foi preso por conta das imagens da torre e ele começa a se afastar daquela torre. Perfeito. E é o que a gente quer trazer para o nosso cliente, né? Quer trazer para o mercado de Recife. Essa
um pouco mais de tranquilidade, né? Hoje a gente já tem depoimentos que reduz 70% aí os níveis de criminalidade quando a torre é instalada. Show de bola. Então, para continuar nesse papo aqui da torre, Alexandre, que você falou sobre número, né? Eu posso falar até do meu próprio condomínio também, né? Que a gente tava necessitando em relação até um pouco mais de segurança. A gente sabe que só ter a câmera por si só, ele vai registrar as imagens, vamos falar assim, né? Mas aí eu, obviamente, com a parceria com vocês aí, a gente conseguiu colocar lá no nosso condomínio, câmera Full HD, né? Pode até Isso. falar melhor, você vê a imagem nítida ali. Pra você ter noção, depois de 2 dias de instalado lá, a gente pegou lá um furto lá de um carro, né? Pessoal, enfim. Então lá a gente consegue realmente, eu consigo ter uma sensação de segurança a mais. Porque, o que eu entendo? Justamente isso. Quando você passa na rua e você já vê a torre, eu tô no Big Ball, tô sendo monitorado ali. Isso mesmo. Né? É mais ou menos isso. A primeira sensação dela, o foco dela é inibir, né? Então a presença dela com certeza inibe. Aí às vezes as pessoas falam, mas o ladrão não liga mais pra câmera, não sei o que, não tá nem aí, é cara de pau, não sei o que. Tá certo, existe o cara de pau também, né? No mercado da bandidagem. Ok, então estamos dentro do mercado. Mas a gente tem que saber que, por mais que ele faça a ação, a gente tem um pós-ação. Né? Aí a gente tem as delegacias acessando para fazer investigação, a gente tem relatos aí no Instagram mesmo, no meu Instagram tem 3, 4 relatos lá de situações reais, que o cara roubou e 2 dias depois foi preso por conta das imagens. Então assim, realmente a torre colaborativa ela é essa ação conjunta. Né? Quando a gente precisa, quando a gente vê alguma ação mesmo, por exemplo, na nossa base de monitoramento, a gente tem um contato direto dos batalhões de polícia, do pessoal da delegacia. Então, quando a gente já manda as imagens, o pessoal já começa a se movimentar. Né? E aí as redes sociais também ajudam muito, né? Eu vejo você na rede social, acho bem bacana, né? Você comentando lá. Né? A gente vê aí que, assim, quando solta também, né, algumas coisas de algumas ações, acaba que a própria população ajuda, fazendo denúncia e tal. E aí eu vou aproveitar o espaço para dizer, as pessoas têm também que ter a consciência de que prestar o boletim de ocorrência é uma coisa essencial. Né? Porque já aconteceu da gente prender a pessoa, a gente que eu digo, a força pública, né, Ju? A gente ajudou eles prender, pegamos a placa de uma moto, os caras foram lá, acharam, prenderam, mas não tinha um boletim de ocorrência, nenhuma vítima apareceu, no outro dia os caras estavam soltos de novo. Então, assim, às vezes é chato, mas é positivo, né? Também vamos seguir porque não tem o que fazer, a gente tem que ir de acordo com o que está passando, né? E até a importância de não ser só, como o Alexandre falou, né? Uma torre com 3 câmeras ali, só um poste com 3 câmeras. Você está dentro de um projeto com a rede integrada, com quase 500 torres espalhadas toda a região metropolitana. Isso a nível de cruzamento de informação é fundamental, porque eu acredito que na última vez que a gente estava vendo, a gente viu, né? Estava chegando a quase 300 mil placas sendo lidas e visualizadas por dia, né? Então, isso para poder fazer um cruzamento de informação, buscar uma rota do suspeito, fazer acompanhamento de uma ocorrência que aconteceu, isso facilita até para a gente poder ajudar a entregar esse material para o poder público. Porque a partir do momento que não é só uma torre isolada, por exemplo, né? Existem outras empresas naturalmente, né? Mas quando você tem uma rede e não é só uma torre isolada, você tem todo o acesso, tem todo aquele material, tem todo aquele aparato que aquela rede, realmente de forma geográfica, né, vai conseguir possibilitar. Então, até para poder ajudar o poder público a elucidar algum caso, fazer alguma investigação, de fato, dar um flagrante em uma situação específica, isso facilita muito, que é o grande diferencial da rede colaborativa da Qualiport. Show de bola, velho. Então, mandar um abraço aqui pro meu amigo Eduardo, né? Ele mandou essas feras aqui representá-los. Mas eu lembro, cara, quando fui lá atrás, deu uma puta de realmente uma sacada, né, que foi feita. Porque no final, a Qualiport começou dentro do condomínio, né? Com a portaria virtual, a portaria remota, como é que chama esse negócio aí, Rafa? A gente chama de portaria remota porque a portaria virtual, normalmente, ela é aquele sistema um pouquinho mais simples, que é só um controle de acesso, certo. Ou então, eventualmente, é um sistema que é mais analógico, digamos assim, não tem toda uma rede, né? Por exemplo, a gente estava conversando com o síndico que ele pensou realmente fazer o processo de forma mais autônoma, de forma mais simplória, né? Para poder baratear ao máximo, mas quando a gente sentou, que conversou, mostrou todos os pontos, mostrou que tem por trás de toda a operação uma central de monitoramento, uma equipe ali que está 24 horas por dia,
tem no-break com banco de baterias, link de internet, sistema de redundância de dados, né? Toda a parte de contingências também, né? Sistema de monitoramento de perímetro, de portões veiculares, acesso de morador, de visitante através de reconhecimento facial, que de fato o condomínio ele passa a ter um controle de acesso e além disso ele passa também a ter o atendimento da portaria, né? Então, além de você ter o ganho em relação a todo o aparelho tecnológico de segurança que você consegue implantar no condomínio, você também consegue fazer aquele trabalho que muitas vezes o condomínio busca ali, né? Da substituição da mão de obra física pelo sistema de portaria remota, né? Então, a gente consegue tanto trazer segurança, praticidade, novas tecnologias, uma operação com procedimentos e processos bem alinhados, né? Para poder fazer com que a coisa ela ande, mas também trabalhar o aspecto financeiro, né? Que é importante, no final das contas, para o condomínio, né? No dia a dia. Caramba, é muita coisa, né, irmão? Você para pra pensar e olhar assim, e outra coisa que é importante, que eu vejo, é que o pessoal não para pra pensar sobre a segurança em si, né? Porque quando você tá com um porteiro lá, e obviamente que a portaria remota não é para qualquer condomínio, né? Tem condomínios específicos, não é isso? Claro, né? Não são todos os condomínios que se aplicam a formatação da portaria remota. A gente até com uma empresa séria, né? A gente se sente confortável em atender. Nosso menor condomínio ele tem 5 apartamentos e o maior condomínio que a gente atende ele tem 125 unidades. Então, quando passa dessa formatação, a gente tem, né, que de fato talvez seja melhor um formato híbrido, alguma tecnologia voltada para controle de acesso facial, antena veicular, liberação por tag, acionamento de controle, algo que possa desafogar o funcionário ali do condomínio e que a gente consiga unir o melhor da mão de obra e o melhor da segurança eletrônica. Porque é importante entender que, como corretamente o Rodolfo falou, né, nem todo condomínio vai ter o perfil para se encaixar dentro da portaria remota, né? Perfeito. Eu até geralmente falo com meus clientes, quando eu indico, né, eu falo justamente isso. Que quando vocês vão lá no condomínio, vocês realmente vão estudar o caso para verificar se de fato vale a pena ou não colocar, né? Porque é isso que às vezes as pessoas realmente às vezes não entendem, né? Que acha que para todo condomínio pode valer a pena, não pode valer a pena, e no final tudo é uma cultura, né? É uma cultura que tem que ser combatida, né? E na verdade, às vezes não é nem só a questão da quantidade de apartamento, né, Rafa? Às vezes, o próprio estudo que a gente faz na hora, às vezes o condomínio tem uma quantidade de apartamento boa, que dá para fazer, mas o fluxo dele é muito grande. Perfeito. A situação que a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Pô, o cara tem que ter alguém para empurrar o carro ali na garagem. A gente não vai ter conseguir atender. Um condomínio pequeno, mas a gente não consegue atender, porque ele tem uma dificuldade particular daquele condomínio. Então, às vezes, mesmo um condomínio pequeno, mas ele tem alguma situação que a portaria remota não vai atender. E aí a gente tem que ser honesto, né, nesse momento para dizer ao síndico, ó, a portaria remota não te atende, porque a gente não quer só vender o produto, né? A gente quer atender ele por 10 anos, 20 anos, seja lá quanto tempo for. E se a gente não fizer essa primeira análise correta, acaba que a gente caindo numa situação que a gente não vai conseguir atender e vai causar insatisfação. É melhor a gente recuar, dar um passo para trás, dizer o que a gente acha, e a gente deixa lá as opiniões, ó, faz uma melhoria nisso, a segurança pode ficar melhor assim, assado. A gente acaba ainda dando uma consultoria de segurança para ele, sim, deixa ele apto para se preparar para ser uma portaria remota no futuro. Não tem como deixar a tecnologia de lado, né, Rafa? E até assim, fazendo um panorama do que o Alexandre falou, quando a gente olha para trás, a gente vê 10 anos de existência da empresa, quando a gente começou, normalmente a gente gostava, se sentia confortável de atender condomínios até 50, 40 unidades, 60. Hoje a gente vai vendo que com o avanço da tecnologia, com as facilidades que a tecnologia nos proporciona, né? É analítico, é leitor facial, é acesso através de aplicativo, é visualização das câmeras em tempo real, é possibilidade de um morador pegar o convite, um link lá no aplicativo da Qualiport, compartilhar com o visitante dele entrar com o facial, com horário de entrada, com horário de saída, ele não precisa nem falar com a portaria e tudo fica registrado. Isso vai facilitando em muito essa adesão do serviço. Então a gente começou a subir um pouquinho a régua, sempre no formato que a gente faz uma avaliação, vê se está funcionando bem, se está funcionando de forma adequada, para cada vez mais e conseguindo atender os condomínios, né? Então, como corretamente o Alexandre colocou, a gente nesse momento entende que esse é o parâmetro para realmente conseguir atender. Mas daqui a 3, 4 anos, 2 anos, 1 ano, com a avanço da tecnologia, que é natural, talvez ele consiga cada vez mais atender condomínios maiores, condomínios com outras dinâmicas, condomínios com outras operações, até porque a Qualiport ela vai sempre buscando ser referência em inovação, né? Então, nesses 10 anos de mercado, eu acredito que é a empresa que mais inovou, que mais trouxe tecnologia para condomínios, que tem mais diferenciais aqui no estado de Pernambuco.
É show de bola, velho. Mais uma vez, eu sou fãzaço, eu acompanho desde o início, né? Agora me diz uma coisa, a principal barreira, mais uma vez aí que eu vejo, né, e volta para questão de cultural, são justamente a galera entender a necessidade de realmente mudar de portaria orgânica, né, dos porteiros para uma portaria remota. Vocês veem isso, obviamente, que isso se você for fazer uma análise SWOT, você vê que isso aí é realmente algo que atrapalha muito essa decisão do síndico fazer isso, né? Porque às vezes ele, em vez de agir muito mais com razão, ele pensa muito com a emoção e acaba não tomando a decisão correta. Mas isso atrapalha um bocado para vocês entrarem mais condomínio, né? Realmente nós nordestinos somos assim, né? Uhum. A gente é um povo mais caloroso, né? A gente mais apegado a essa Então isso tem a ver situação. com o povo. Isso, Tá. porque quando a gente vai para o sul, e aí a gente acaba tendo um contato com todo o Brasil, né? Principalmente em eventos, em outras coisas, a gente vê que lá o pessoal é mais desapegado do que aqui. Perfeito. Né? Mas eu posso lhe dizer que essa questão está mudando, né? Ainda é muito caloroso essa questão, e por isso, inclusive, que a Qualiporte tem um programa de qualificação dos porteiros que são demitidos. Que coisa boa. Porque a gente sabe que isso é tão importante para as pessoas daqui, que a gente se compromete em qualificar os porteiros que estão saindo daquele condomínio para que eles tenham uma nova oportunidade de trabalho, de emprego, né, em outro lugar, não é, Rafa? Exatamente. Então, além de a gente ter uma solução em relação a essa questão realmente da rescisão de funcionários, né? A gente tem dentro da Qualiporte uma financeira nossa mesmo, uma indicação, né? Parceria no banco, se chama Finacon, né? Finacon significa financiamento condominial. A gente financia a rescisão de funcionários para que possa entrar o projeto da portaria remota. Além de a gente trazer essa solução para que garanta ali na prática que o condomínio vai conseguir honrar os compromissos com os funcionários, pagar todo mundo de forma correta, né? Que já está tendo aquele processo de julgamento. A gente também tem esse programa de requalificação que tem como principal intuito requalificar a mão de obra dos condomínios que a Qualiporte implanta o seu serviço. Então, basicamente, a gente vai trabalhar em duas frentes. Primeiro, ajudando na requalificação e garantindo a requalificação dele. Então, ele pode ir lá escolher um curso de zelador, porteiro, gerente predial, contabilidade condominial, para poder realmente ajudar nessa requalificação. E aí, em contato sempre com os parceiros, síndicos profissionais, administradores de condomínio, empresas de terceirização de mão de obra, a gente vai indicando aquelas pessoas que fizeram os cursos e que participaram desse projeto. Então a gente garante a requalificação e a gente faz um grande esforço para ocorrer também essa recolocação, né? Então, apesar de ter essa característica cultural em relação ao mercado mesmo, a gente entende que é importante a gente fazer esse trabalho em conjunto com o condomínio, né? A gente, até em contramão ao fluxo de venda natural, a gente diz que a gente não tem pressa para vender, a gente vai fazendo o trabalho. Vamos ir nas assembleias, vamos ir nas reuniões de conselho, vamos fazer esse trabalho de bater em porta a porta para poder cada vez mais conscientizar e até mesmo desmistificar algumas dúvidas, algumas coisas que as pessoas pensam sobre a portaria remota, né? Às vezes as pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças, que vai mudar toda a cultura, que vai ter uma revolução dentro do condomínio. Só que, na verdade, a dinâmica ela é simples, é você conseguir substituir o trabalho que hoje o porteiro ele faz, ali com a parte de controle de acesso, de morador, de visitante, de entrega de encomendas, né, de recebimento de prestação de serviço, pelo mesmo trabalho que vai ser realizado por uma central de monitoramento. Então, na prática, você é como se continuar sendo um porteiro, só que ele não vai estar no condomínio e sim na central. E esse trabalho a gente sempre faz questão de estar ali perto do condomínio, estar acompanhando, estar mandando mensagem, estar ficando à disposição, marcando essas reuniões, porque a gente entende que faz sentido. Então, é um jogo a longo prazo, né? Então, a gente tem essa cultura dentro da empresa de estar sempre próximo dos síndicos, das administradoras, dos parceiros mesmo, para poder ir dando continuidade nesses projetos, que a gente sabe que às vezes leva alguns meses, mas pode também levar alguns anos, né? Vocês conseguem também reaproveitar alguns desses porteiros para a operação da própria Qualiporte também? Normalmente, Rodolfo, a gente não consegue porque são pessoas que acreditam ou que acham interessante se manter na mesma função. Porque é o que ele já faz ali diariamente, ele já tem conhecimento, já tem propriedade. Então, muitas das vezes, quando ele é desligado e tem essa possibilidade de ser requalificado, que ele vai fazer ali uma requalificação na área onde ele já atua e como ele já tem experiência, que é um ponto importante, ele termina sendo recolocado ali no mercado de trabalho de forma rápida e prática, né? Porque tu sabe, né? Todo dia surge um condomínio diferente, tem condomínios que tem 415 apartamentos que necessitam realmente ter um porteiro físico ali, porque tem um grande fluxo de acesso, né? Então, nessas dinâmicas, essas pessoas terminam sendo recolocadas no mercado de trabalho,
consequentemente, a gente não tem, digamos assim, uma fila de espera tão grande para ele até necessitar de perguntar se tem uma oportunidade na central, ou na parte técnica, ou alguma área administrativa que a gente trabalha. Isso foi uma coisa muito importante, né? Porque é o seguinte, da mesma forma que eles saem porque a portaria está entrando, mas também tem muito prédio surgindo, né? Que precisa de porteiro, mas é aquele que iniciou a conversa. Se o cara não se especializar, se o cara não buscar, né, se educar, se o cara não buscar capacitação, obviamente vai perder o mercado, né? Se a gente olhar os últimos 10 anos, a gente vai perceber que o crescimento dos condomínios clubes, né, que a gente chama, condomínio grande e tal, é bem maior do que os condomínios pequenos. Então, são condomínios que nunca vão ter uma portaria remota, Perfeito. mas vão ter tecnologia. Sim. Aí é onde o porteiro qualificado ele tem que saber lidar com reconhecimento facial, um interfone IP, alguma coisa, as coisas mais tecnológicas é onde ele vai se qualificar para se encaixar dentro desse mercado que vem crescendo cada vez mais, muito mais até do que os condomínios pequenos. Ou os condomínios de alto padrão, que também dificilmente vão ter uma portaria remota, né? Então, assim, existe o espaço, né, desses que estão saindo da portaria remota no mercado, aí a gente dá a qualificação e dá para ir meio que encaixando, sabe, substituindo. É muito importante um detalhe que a Qualiport, por exemplo, ela quis preservar por conta até do lado comercial do próprio estado e da própria cidade. Você vê, nós hoje talvez somos uma das poucas empresas que ainda tem a base de monitoramento na cidade. Eu me atrevo a dizer que somos a única. Pois é, aí assim, imagina o seguinte, a gente já está tirando 4 porteiros de um condomínio, estamos tentando requalificar para ir para algum lugar, Sim. ok, beleza, mas eu tenho hoje dentro da minha base de monitoramento quase 80 pessoas que não existiam quando a portaria remota não tinha. Hoje a Qualiport tem quase 190 funcionários que não existiam quando a portaria remota não existia. Então, assim, tá saindo aqui, mas está entrando em outro lugar também, entendeu? Tá sendo um novo nicho que se criou também de mão de obra. Mas se a empresa também não tem uma base própria, você só tem um setor comercial e um setor técnico, aí essa disparidade aumenta, né? Tipo, minha base de monitoramento é lá sei lá, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? O que é que acontece? Eu estou mandando um dinheiro para lá. Né? O dinheiro que eu estava pagando para o funcionário, para ele gastar aqui na minha padaria do meu vizinho, na farmácia do meu amigo, tal, não sei o quê, não tem mais, porque ele está mandando para fora quando não tem essa base. E a gente fez questão de manter essa base de monitoramento na cidade, tanto pelo controle, que a gente consegue, se o atendente ele fizer algo errado, a gente está ali na hora e corrige. Se a base for fora, eu vou depender de outras pessoas para fazer isso. Primeiro para o controle do serviço, mas também por um lado social, que é a questão econômica aí das pessoas, né? Perfeito, velho. Você vê, quando você tem que abrir uma empresa, você tem que pensar em macro, né? Tem que realmente pensar em tudo aí para as coisas. Não é à toa que a Qualiport aí, ela é número 1 no mercado, porque realmente sempre pensa grande, né? Sempre tá lá na frente. E cada vez mais a gente tem que entender que se não houver educação, a gente realmente não vai para canto nenhum. Porque aqui, para você ter noção, na comunidade sólida, a gente deixou de vender administração de condomínio. A gente não vende mais administração de condomínio, a gente vende hoje consultoria condominial, educação condominial. Porque no final, se o síndico ele entende o papel dele, ele vai tomar melhores decisões. Né? Se o porteiro entende o papel dele, o zelador entende o papel, o conselho fiscal, os moradores, não tem como a comunidade ela não está no alinhamento e entendimento. Né? Porque aí voltando para a questão da portaria. Ora, se eu tenho uma cultura do meu condomínio, com o pessoal que entende o que é bom para o condomínio, porque no final, para você poder colocar uma portaria, tem que ser bom para o condomínio. Claro. Né? Como você falou, tem que ter os estudos, tem que entender o porquê a gente tem que colocar a portaria, como tem que colocar a portaria, como você mesmo falou aí. O Capibaribe, um dos nossos clientes aqui, ele tinha uma portaria que deixou a desejar, agora está indo para a Qualiport, mas a gente não foi do dia para a noite, né? Teve uma transição. E como essa transição, para o pessoal poder entender que não é do dia para a noite, mas também vocês têm todo esse acompanhamento. Rodolfo, isso é uma pergunta bem importante, porque assim, a gente hoje está em quase 700 condomínios atualmente, né? Com o serviço da portaria remota, a gente tem o serviço da portaria remota, a gente tem as torres de monitoramento que está quase chegando em 500, né? E a gente também tem os nossos clientes que são de financiamento, né? Da Finacom. Só que a portaria remota tem quase 700 condomínios. E aí o que acontece? Nos últimos 3 anos a gente fez a transição de quase 40 contratos de outras empresas que tiveram suas particularidades, alguns problemas,
até algumas questões geográficas que deixaram de funcionar aqui, que foram para outro estado, ou que começaram a trazer, que é uma grande problemática, tá? Começaram a ter o setor da portaria remota como apenas mais um serviço. Então, acredito que não é... O cliente, ele não quer ser só mais um, ele quer ser especial, ele quer ter alguém ali para poder cuidar dele, ter uma assistência, dar um acompanhamento, tá ali próximo mesmo para poder entender as necessidades de ajuste, né? Então, com isso aí, a Qualiport, ela montou toda uma estrutura para poder conseguir dar esse suporte. E esse processo, tanto da implantação quanto da transição, ele é feito com muito cuidado. A gente prepara um estudo inicial, a gente vai no condomínio, a gente vê as possíveis fragilidades, a gente sinaliza para o condomínio, você precisa fazer um reforço aqui na parte estrutural de tal ponto, a gente vai precisar que você faça uma poda, por exemplo, como o próprio Rio Capibaribe, nessa área aqui, para a gente consiga colocar um sensor de alarme, uma detecção de presença, uma cerca elétrica, um alarme perimetral, para que a gente consiga realmente fazer algo que faça sentido, né? Então, durante todo aquele processo, a gente vai estar mandando atualizações para o síndico, passando aí como é que está o cronograma da obra. Antes de concluir, a gente marca um treinamento com o condomínio para poder fazer toda essa parte de onboard, né? De assessorar, de explicar como é que vai funcionar, liberar as licenças, baixar o aplicativo de todo mundo, fazer os cadastros, para daí, de fato, o condomínio começar a operar. Isso é uma transição que no condomínio médio, pequeno para médio, vai levar ali em torno de 30 a 40 dias, né? Porque realmente todo um processo que a gente vai implantar no condomínio, a gente não aproveita nada da estrutura atual do condomínio, a gente faz toda a parte de instalação, de tubulações, todas elas independentes do que o condomínio já tem hoje, para que a gente garanta e minimize a possibilidade de ter alguma intercorrência durante esse processo, né? Então a gente faz todo esse processo, e aí, enquanto a gente está fazendo essa transição, o condomínio ou ele continua ali temporariamente com a empresa que ele está sendo atendido, né? Ou ele continua por enquanto, que é o período normalmente do aviso prévio, com o funcionário de portaria. A gente, em nenhum momento, a gente vai fazer com que o condomínio ele tenha esse déficit de um dos dois serviços, né? Que ele fique ali ou sem o funcionário ou sem a empresa que está atendendo ele hoje, né? Durante o processo de transição. Então, a gente vai fazer tudo em paralelo, com muito cuidado, com muita atenção, para que a coisa ela consiga fluir de forma automática, no final das contas. Show de bola. Rodolfo, deixa eu só dizer uma coisinha rápida. Sim. Sabia que a Qualiport tem pós-venda 24 horas por dia? É mesmo. Põe novidade nova. Conta isso aí pra gente. É engraçado, né, a gente falar isso, porque assim, pós-venda geralmente é um setor que está ali atendendo no horário comercial. Sim. Mas a gente trabalha com um negócio que é 24 horas, 7 dias por semana, não tem como parar. E aí, já há alguns anos, Eduardo optou por essa situação e vem dando muito certo, porque a primeira coisa que o cliente quer é falar com alguém. A Perfeito. pior coisa que tem, e inclusive pra gente, tá? Quando a gente quer falar com alguém da empresa e tem uma gravaçãozinha, deixa seu recado, não sei o quê, pô, mas eu quero resolver agora. E aí a gente tem pós-venda 24 horas por dia. Então a gente tem uma pessoa que está sempre lá atendendo os clientes, os condomínios, né, os moradores, nas suas necessidades do dia a dia. E do dia a dia, quando a gente fala do dia a dia, e da noite à noite também, né? Então, às vezes de madrugada o cara quer solicitar alguma coisa, porque foi naquele momento que ele queria, então ele não precisa esperar até o horário comercial ou de segunda a sexta, se for no sábado, esperar até a segunda-feira para ser atendido. Pelo contrário, a gente entende tanto a importância do cliente que a gente resolveu ter o nosso pós-venda 24 horas por dia para atender as pessoas. Sensacional, cara. Porque a gente fala muito de tecnologia, né? Mas a gente não pode realmente perder esse contato humano, né? Aqui na empresa é a mesma coisa. Aqui a gente é 100% tecnológico, mas também 100% humanizado. Porque no final é isso, o cara não quer ficar falando com o robô, até é muito chato o cara tá falando com o robô o tempo todo, né? Mas que bacana, olha aí, pessoal, é mais uma novidade aí que eu não sabia da Qualiport aí, ter atendimento 24 horas, porque a gente sabe que portaria é 24 horas, portaria realmente não para, né? Mas a gente tem que lembrar também que focar na segurança. O que eu gosto muito é a segurança, sabe? Porque se você não foca na segurança, porque às vezes você pode falar sobre determinadas coisas, porque o meu porteiro, ele me ajuda a carregar a compra, né? Mas isso aí não é obrigação do porteiro fazer, não é verdade? É verdade. Tem um que me ajuda, enfim, o pessoal não entende que condomínio é uma empresa, né, velho? E um detalhe, né, Rodolfo? Enquanto ele está fazendo essa gentileza, que eu acredito que muitas vezes é uma gentileza realmente, né? O posto de portaria, na maioria das vezes, ele está lá abandonado. Então, a sua segurança termina sendo colocada em risco com algumas ações que a gente já trouxe para o cotidiano, digamos assim, né? A gente acha que... Algumas pessoas acreditam que isso é uma atribuição e é um dever do funcionário, quando na verdade não é, e é um dever de função, né?
Então a gente sabe que muitas das vezes quando ele vai ali dar aquela ajuda de ajudar a trocar um pneu, que eu já vi, trocar uma lâmpada no apartamento, Lavar o subir, carro, né? lavar o carro, subir com a feira. Entendo que o morador, ele pensa assim no primeiro momento, pô, que arretado, eu tenho um funcionário só para mim, né? É o sentimento que ele tem. Sim. Mas isso termina colocando em risco e fragilizando a segurança de um todo, da comunidade, né? Então é uma particularidade que nem sempre a gente se atenta, né? E aí, na segurança, é importante falar que, assim, para implantar uma portaria remota, como o Rafael falou, dessa questão de toda a programação que tem, a gente nunca vai implantar uma portaria remota, por exemplo, reutilizando o motor do condomínio, reutilizando uma fechadura, reutilizando um alarme perimetral. Por quê? Porque a gente sabe primeiro do desgaste que já está ali, que a gente não conhece, e a gente sabe o quão importante é o funcionamento de um motor de portão, por exemplo. Né? Se ele não funcionar bem, ele coloca em risco todo o condomínio. Então, essa questão desse enxoval que é feito, que é implantado num condomínio novo, não é só porque a gente quer colocar um produto novo. A principal característica desse enxoval é a segurança. É a gente ter câmeras novas com melhores imagens, é a gente ter o alarme perimetral, cerca elétrica, seja ele com sensor, mas funcionando bem, é a gente ter o motor abrindo e fechando o portão rápido, é a gente ter um eletroímã que realmente prenda o portão, né? Não eletroímã qualquer, que qualquer um vai lá e empurre. Perfeito. Então, esse enxoval, ele é exatamente por questão de segurança. Não é nem por deixar um produto bonitinho novo, não. É realmente por uma questão de segurança. E até pela questão de segurança, mas também tem outro ponto, né? Pô, pensa comigo como seria uma situação chata, Rodolfo. A gente sabe que problemas podem acontecer e que é importante você ter uma estrutura para poder assistir e resolver aqueles problemas, né? Mas se a partir do momento que aquele problema ele é ocasionado por uma determinada empresa que aproveitou o equipamento, aproveitou o motor do portão, aí agora está tendo uma recorrência muito grande ali de chamados, né? Eu perco, digamos assim, uma pessoa para poder ter aquele atendimento e o condomínio também perde em eficiência de estar utilizando o dia a dia dele de forma adequada. Mas vai começar a se gerar uma discussão entre a empresa e o condomínio de quem é aquela responsabilidade daquele equipamento. Se ele era um equipamento que foi aproveitado do condomínio, e aí a empresa hoje ela colocou os demais equipamentos para poder fazer com que a coisa ela ande, mas aquele equipamento ali ele é do condomínio. De quem é a culpa? É da empresa que aproveitou ou do condomínio que talvez não fiscalizou, não cobrou, disse, coloca aqui tudo certinho, coloca tudo novo. Então, por isso é muito importante quando você vai receber uma proposta, isso para qualquer serviço, né? Sim, perfeito. Você vê e lê o escopo da proposta. Se ele está levando em consideração a estrutura que você tem, ou se ele está sendo feito de forma correta, a implementação de novas tecnologias, porque vai gerar essa discussão e aí, realmente, de fato, quem sai perdendo é o cliente, na maioria das vezes, e é o usuário, né? E, infelizmente, termina se gerando todo um desgaste por conta disso, né? Então, isso é até um ponto que a gente sempre se preocupa de deixar claro para o cliente, você tem aqui seu material, a gente vai lhe entregar com todo cuidado, a gente vai retirar aqui, vai entregar de volta para você, a gente vai colocar o nosso, até porque aquilo ali é responsabilidade nossa, né? Sim. Correto funcionamento e a manutenção. Eu queria tudo novo, né? Eu não sou bem. Eu queria aproveitar o negócio para quê? Né? Às vezes não, muitas vezes o barato sai caro. Muito. Né? E o síndico, mais ou menos, ele tem que entender aí que ele precisa tomar decisões para o bem da comunidade, não é o bem dele, é o bem do vizinho, não, é da comunidade como um todo. Porque o que é que eu falo sempre aqui? Tudo é cultura. Negócios mudam, pessoas crescem, mas a cultura sustenta tudo, na minha opinião. Então o que acontece? No meu condomínio, a gente tem 12 unidades, você acabou de falar que tem condomínio que tem 5 apartamentos. Eu tenho 12 unidades, por exemplo, e lá, qual é a minha segurança? É o portão eletrônico, né, entrada e saída de veículo, o portão de pedestre, a cerca elétrica e agora a torre de monitoramento. Eu não tenho portaria. Eu morei no condomínio, lá no Conjunto Beira-Mar, no Janga, que tinha 13 andares. Só tinha porteiro noturno, não tinha porteiro diurno. Então tudo aí é realmente questão de cultura para poder entender, né, de entender o seguinte. Essa grana aqui que eu pagaria a portaria, o que é que eu tenho que fazer com ela? Porque eu acho que a primeira coisa que o síndico tem que pensar. Porque, como você falou aí, hoje a Qualiport, ela tem a Finacom que ela investe, ela financia, né, a demissão para aqueles condomínios que não têm verba. Então é um problemão que o condomínio já não vai precisar pensar em ter. Ele tem a programação geralmente em torno geralmente de um ano aí, geralmente, né, que ele paga tudo e começa a ter né,
Mas o meu foco principal em portaria, se eu fosse mudar, você que está pensando em mudar, não tenha dúvida em relação ao Qualiport. Mas o que eu penso em relação à mudança é o seguinte: o que eu vou fazer com a grana depois que eu pagar o financiamento? Eu acho que isso é muito importante, porque se vocês vão parar para pensar um pouco, hoje a portaria custa em torno de 20 mil reais. Vou colocar para cá um cálculo bem simples: 20 mil reais, então é 240 mil reais no ano. Concorda? 240 mil reais no ano. Que eu vou deixar, obviamente, de pagar isso aqui. Então, em 5 anos, velho, eu vou ter 1,5 milhão praticamente. O que eu vou fazer com essa grana? Né? Então, são essas coisas, às vezes, que a pessoa, às vezes, não consegue pensar no resultado. Eu acho que demora tanto sem tomar atenção por causa disso, né? Não? Eu também, né? A questão cultural ajuda, mas essa é exatamente isso. Quando você tem uma administradora que ajuda o condomínio e que quer ajudar ele a não só administrar, né, a fazer o boleto ali e entregar, mas ajudar a desenvolver síndico, zelador, porteiro, o próprio condomínio em si, moradores, ensinar o pessoal realmente como aquele negócio vai funcionar, aí você tem o meio caminho andado. Porque é muito bom quando você tem uma administradora que a pessoa recebe ali aqueles dados claros. Ó, a gente vai fazer isso, vai sobrar tanto, a gente volta a fazer isso, fazer assado e tal. Então fica muito fácil na hora de uma assembleia, por exemplo, de você transmitir essa mensagem. Né? Agora, a gente vê muito essa situação, né? O síndico, vamos botar portaria remota, vamos botar. Mas aí os moradores não entenderam ainda por quê. A única coisa que eles estão entendendo ali é que vai sair o porteiro e o que vai carregar as compras dele. Eles nem entenderam o porquê da economia, de onde vai o dinheiro, do que precisa, tal, sabe? Por isso que a grande importância, e a gente sabe disso, né? A gente valoriza muito essa questão desse aprendizado das pessoas, das administradoras que focam no serviço correto, bacana, porque ajudam muito o condomínio. A gente costuma dizer que quando você tem uma boa administradora, metade ou 70% dos problemas estão resolvidos. Porque aí você tem uma gestão bacana e aí tudo flui no condomínio. Os problemas vão acontecer. Claro. Nunca vão deixar de acontecer. Mas quando a gente tem pessoas preparadas, a gente também tem problemas para resolver e as pessoas estão preparadas para isso. Meu amigo. E aí, Rafa? Como é que tá aí nessa parte comercial? Você tá quanto tempo na Qualiport? Eu tô há 4 anos na Qualiport. Passa rápido, hein? Passa rápido. Foi um dia desse, né? Um dia desse que eu tava entrando, né? Pra poder ajudar no time, somar. E no departamento comercial eu tô há 2 anos. A gente fez todo um trabalho de transição com o Eduardo. O Eduardo, ele tava saindo para poder assumir a Finacom. A gente tem pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? A gente tem pessoas que sabem bem o que vão fazer, que sabem os seus propósitos, os seus procedimentos, né? E que tem ali todo um planejamento para poder executar. Então a gente tem pessoas que vão trabalhar ali voltado apenas para a portaria remota. O Alexandre tem a equipe dele ali na parte da Qualiport Vision, o Eduardo tem a equipe dele ali na parte da Finacom. Chamei para a gente não mesclar as coisas, né? Então a gente tem todo esse trabalho, a gente fez todo um trabalho também. Eu estava fazendo um processo de saída do departamento de pós-venda, né? Sempre fiz a parte ali de pós-venda da Qualiport, gestão de contratos, né? Aquele contato com o síndico, para poder ficar realmente à disposição e ter esses alinhamentos, né? E aí eu passei ali, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, treinando com o Eduardo para que a gente pudesse estar preparado, de fato, para poder assumir essa responsabilidade. E aí tá vendendo que só a bexiga lixa, né? É. E tu, Alexandre, tá um bom tempo na área comercial, né, irmão? Tô, na área comercial 23 anos, nessa área de Somente? Somente. E na área de condomínios aí há quase 8 anos, né? Eu vim de outras empresas, né, do mercado, até de Recife aqui também, atuando na portaria remota, conhecendo um pouquinho mais esse mercado, né? E quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu aceitei aí o convite do Eduardo para a gente tocar esse projeto das torres de monitoramento, que eu sempre acreditei, né? E essa coisa de trazer mais segurança para as pessoas é um fato que motiva muita gente, né? É porque a gente sente. Eu costumo dizer que dificilmente você vende o que você não gosta, né? É incrível isso. Então, quando você gosta de uma coisa, é mais fácil você trabalhar com ela, vender ela ou fazer o que for. E segurança, meu amigo, não tem quem não gosta. Né? Então isso motivou muito essa minha vinda para cá e tocar esse projeto das torres de monitoramento, correr atrás para que o projeto dê certo, né? Graças a Deus estamos aí passando das 500 torres já na cidade. Parabéns. Chegamos agora em fevereiro aí, já é um spoiler aí, mas já chegamos em João Pessoa, agora em fevereiro. Estamos indo para outro estado também, fazendo mapeamento, né? Até por procura, tá? A gente não tinha essa pretensão ainda de expandir para outros estados, mas a gente começou a ser procurado
tanto pelas pessoas que a gente resolveu já dar esse passo aí e partir para outros estados também para a gente poder atender. Acho que as pessoas perceberam, né, que dá mais segurança. Então, se dá mais segurança em Recife, também deve dar em João Pessoa, né? Com certeza, eu volto a falar, eu só vendo aquilo que realmente eu acredito, cara. Né? Então, eu volto a falar, eu coloquei lá a torre de monitoramento no meu condomínio porque dá realmente a sensação de, pô, todo dia eu olho pra ela, pô. Todo dia eu olho pra ela, tanto quando eu tô saindo como eu tô, né, chegando, todo dia eu olho e digo, porra, que negócio bacana, porque você realmente tem uma sensação melhor, cara, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. E a gente vê agora, né, quando a gente passa em várias ruas, realmente tem muitas torres espalhadas e ajuda muito mesmo a população. Então a gente tem que lembrar sempre isso, que a empresa, no final, não é só para ganhar dinheiro, né, velho? A dinheiro ela é a consequência do negócio, Tem né? um propósito por trás, né? A Qualiporta, ela é focada em condomínio e assim, quem que mora em condomínio são famílias, são Perfeito. pessoas. Então assim, a gente sempre foi muito preocupado com as famílias que moram no nosso condomínio. É sempre pós-venda 24 horas, sabe? A gente sempre teve muita preocupação com as pessoas. E como é que a gente faz para trazer mais segurança para as pessoas? Né? A gente foi atrás das torres de monitoramento. Então, assim, é um propósito da empresa, é trazer sempre benefício, trazer sempre algo bom para a população, para as pessoas, para a nossa gente aqui de Recife, de Pernambuco, seja lá de qual cidade for da região metropolitana, né? A gente está em quase toda a cidade da região metropolitana, mas esse propósito de melhorar a segurança caiu no coração da gente e a gente vai fazer o que for. E quando a gente diz que vai fazer o que for, é o que for mesmo, porque hoje não tem empresa nenhuma que investa mais do que a Qualiporte nesse sistema de colaborativo. Vou dar um grande exemplo para você. Hoje a gente lê quase 5 milhões de placas por mês no estado. Isso diretamente com o Alerta Brasil, que é um sistema do Brasil aí de alerta de placa, e junto com o pessoal da Roubos e Furtos. Então, assim, parece uma besteira, né? Mas não é uma besteira. Isso está conseguindo diminuir os roubos. Ou rouba o carro, ou rouba de carro, ou rouba de moto. Então, a perseguição à criminalidade já começa por aí. E ninguém faz esse investimento na cidade. A gente basicamente faz o investimento para ter informação. Informação hoje é tudo, né? Digamos assim. Então, quando a gente consegue fazer esse cruzamento de dados, de placa, de imagem, de localização, a gente está entregando uma ferramenta muito grande ao poder, à segurança pública do Estado. E só faz crescer. Todo mês a gente instala 30, 35, 40 torres na cidade, então a gente só tem a tendência de cada vez mais melhorar. Deixa eu até um recado aí para quem ainda não tem sua torre, né? É isso aí. É o momento, porque na verdade, Rodolfo, é o seguinte, quanto mais a gente tem na cidade, mais a gente vai ter possibilidades de identificar uma ocasião, por mais que aconteça a situação, ok, mas a gente consegue identificar, rastrear, procurar por onde passou, por onde foi, e aí a gente ajuda a polícia a prender. Né? Então, assim, não é só mais uma torre, é uma torre no seu condomínio, integrada no seu condomínio. É integrada às outras 500, daqui a pouco 700, 1.000 torres na cidade. São quase 1.600 câmeras já na cidade. Imagina, daqui no final do ano a gente vai ter 2.500 câmeras na cidade. Então, assim, realmente é um sistema que vai trazer muita segurança, mais segurança ainda do que já está acontecendo hoje. E até uma forma da iniciativa privada, de certa forma, né, também, ajudar o poder público. Sim. Então, a gente estava falando de informação, estamos falando aí de material realmente que pode ajudar na investigação, no análise, numa elucidação do caso. Então, a gente consegue facilitar isso. E até uma história engraçada que eu escutei em um condomínio que eu fui, dar um suporte para Alexandre, né? Fui no condomínio visitar e fui apresentar o projeto da torre, né? O síndico me chamou, pediu a proposta, né? É outro ponto, a gente sempre faz questão de estar e ter esse momento com o condomínio, até para poder entender qual a melhor posição, onde faz mais sentido a instalação da torre ou da portaria, né? A gente sempre quer ter esse momento de acompanhar. E nesse caso, a gente foi tratar da torre de monitoramento, né? O síndico fez, Rafael, tô te chamando aqui porque a gente quer saber como é que faria para fechar o contrato da torre, para poder colocar a torre, eu quero a torre para amanhã. E eu, de certa forma, não entendi a urgência dele, né? O sistema é importante, mas é importante também entender até mesmo a problemática antes de vender, né? Ele, pô, Rafael, vocês instalaram a torre aqui na rua ao lado e a gente tá com medo agora. Tá com medo? O que aconteceu? Ele, não, porque a gente tá vendo que, tipo, onde tem a torre, tá realmente acontecendo de cair a criminalidade. A gente tá com medo dos bandidos que vinham
possivelmente para essa rua, ver que não tem nada nessa rua da gente e vir para cá. Então, quanto antes eu colocar a torre, mais seguro o meu ambiente fica e melhor para a gente vai ser. Com certeza. Porque a gente vai evitar possíveis incidentes, vai ajudar a inibir ou dispersar possíveis ocorrências ou até mesmo rastrear essas possíveis ocorrências que possam acontecer naquela região. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E aí quando ele falou isso aí, fez realmente um estralo na minha mente, né? De, pô, ele faz total sentido o que ele tá falando. De, tipo, se talvez aquela pessoa entrou ali e viu que fulaninho que cometeu um ato ali próximo da torre, como a gente tá falando, foi preso, né? Pode acontecer a mesma coisa com ele também, com todo esse aparelho tecnológico, todo esse cruzamento de informações que a gente tem, né? E só um detalhe importante, assim, até Dona Amélia, assim, um abraço para Dona Amélia aí do José Pinteiro, lá em Boa Viagem. Semana passada a gente tava conversando, porque teve um ocorrido lá na rua dela, mas o pessoal passou correndo, né? Aí depois a gente percebeu que rastreou e viu que não foi nada na rua dela. Aí, por coincidência, eu perguntei, mas Dona Amélia, faz tempo que não acontece nada dela? Ela falou, desde que a torre instalou, não teve mais nenhum ocorrido. Realmente, esse agora, a pessoa passou gritando de madrugada, e ela, de manhã, ligou perguntando se tinha acontecido alguma coisa. E quando eu fui olhar, a gente foi olhar nas imagens, era só uma pessoa que tinha passado correndo lá, gente bebo, não sei o que, passou lá, né? E passou. Aí eu perguntei pra ela realmente não faz. E aí eu fui atrás de quando a gente tinha instalado a torre, fazia 8 meses. Aí eu disse pra ela, botei na mensagem, então faz 8 meses que a gente não tem nenhuma ocorrência na sua rua. Ela fez, realmente, fazem 8 meses. Então, isso são relatos que levam a gente cada vez mais a acreditar no projeto, né? Acreditar que faz sentido ter a torre lá no condomínio. Perfeito, realmente é mais uma segurança, porque, volto a dizer, a Qualiport começou interno, dentro do condomínio, né? Então, na rua ali, acaba, sei lá, pulou, é um trabalho que vocês teriam que ter, obviamente. Mas agora, com uma torre na frente, então, o cara, para pensar em pular, tem que pensar 2 vezes, né? 3 vezes antes de acontecer aquilo ali. Pessoal, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Foi muita informação bacana, né? O pessoal realmente tem que entender que portaria remota não é um mito. É um negócio que veio, tá 10 anos já nesse negócio aí. Só né? a Qualiport. Só a Qualiport. Então é um negócio que veio para ficar de verdade. Então qual é o recado aí final que vocês podem contribuir para o pessoal? Seja você considerado na parte da torre, né? Seja você na parte aí da portaria remota. O pessoal realmente entender um pouquinho mais, tirar esse receio, esse medo, né? Entender que o negócio não é do dia para noite, entender que de fato tem que ter uma conversa, que vocês aí, por fim, o papel de vocês aí como comercial, eu entendo que o comercial tem que ser o primeiro a acreditar no projeto, né? Sim. Se o cara não acreditar no projeto, acaba não vendo. Acaba morto, É isso, acaba não vendo. E aí, a prova tá com vocês aí, começando aí com o Alexandre, para que o pessoal possa realmente entender um pouquinho mais como é que vale a pena ter essa torre e como buscar. A torre de monitoramento é como eu falei, né? Ela veio realmente para ajudar a segurança de todos e inibir esses pequenos assaltos que tem na rua, né? Diminuir muito, aumentar a segurança, colaborar com a força pública, que é um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje, né? Essa contribuição com a força pública. O custo da torre ela não é alto. Quando você pega um custo de uma torre de R$500, R$550, você divide por condomínio, é muito barato, porque traz muita segurança. Então, quando você faz essa conta do custo, ela fica irrisória para o condomínio e faz todo sentido você ter uma torre, porque é como a gente falou aqui, aonde a torre está, 70% dos crimes estão diminuindo. Só que tem um detalhe, talvez ele esteja diminuindo ali e aumentando em algum outro lugar. Então, não seja o local que vai aumentar, seja o local que vai diminuir. Esse talvez seja o grande recado que a gente pode trazer hoje com fatos reais. E não só com um folder da torre, ou uma foto de uma torre, ou uma propaganda comercial. Realmente com fatos e números que trazem para a gente a redução da criminalidade e esse todo aparato que a gente está entregando aí à força pública para trazer para vocês mais segurança para todas as famílias que moram nos condomínios, que moram na cidade e na região metropolitana de Recife. Show de bola. E Rodolfo, eu queria aproveitar para poder agradecer o espaço, né? Tanto a você quanto também que está em casa, que acompanhou, que ficou até o final, né? Porque cada vez mais, como a gente falou no início do programa, né? É importante você ir se capacitando, você entendendo, você buscando novas tecnologias, você sabendo como é que está funcionando, para poder cada vez mais a gente conseguir prestar um serviço de qualidade, seja na parte de administração, seja na parte de sindicatura, seja na parte também de como fornecedor, né? Então a Qualiport ela fica muito feliz em contribuir
e também participar desse momento com vocês, né, com a comunidade, com essa comunidade sólida, né? Para cada vez mais a gente também se aperfeiçoando no nosso dia a dia, né? Hoje a Qualiport, com a portaria remota, ela consegue oferecer muito mais segurança, muito mais praticidade, muito mais até mesmo economia do que em alguns cenários o condomínio ele tem, né? Então, como você falou, já é algo que é consolidado. A Qualiport ela foi a primeira empresa do estado. A gente tem 10 anos de mercado, é um serviço que a gente já vinha acompanhando antes mesmo da nossa existência no sul e no sudeste, né? Que já tem mais de 15 a 17 anos de cultura, né? Em relação ao serviço da portaria remota, e que a gente está sempre ali olhando como um todo para o mercado para ver o que a gente pode trazer diferencial, o que a gente pode agregar em segurança, porque no final das contas, como o Alexandre corretamente colocou, a gente se preocupa com a segurança de vocês, com a praticidade, com a comodidade dos nossos clientes, né? Que é quem veste a nossa camisa ali no dia a dia. Show de bola. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha e não esquece, síndico, você principalmente aí, saúde, segurança e sossego. Você tem que focar em segurança, tá sempre em primeiro lugar. Tamo junto.